Artigo 141. O município priorizará a assistência à saúde materno-infantil. Artigo 142. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Artigo 143. O município garantirá a implantação, o acompanhamento e a fiscalização da política de assistência integral à saúde da mulher em todas as fases da sua vida, de acordo com suas especificidades, assegurando, nos termos da lei. Inciso 1. Assistência ao pré-natal, parto e puerpério, incentivo ao aleitamento e assistência clínicos ginecológica. Inciso 2. Direito à autorrealização da fertilidade, com livre decisão da mulher, do homem ou do casal, para exercer a procriação ou para evitá-la, vedada qualquer forma coercitiva de indução. Inciso 3. Assistência à mulher em caso de aborto previsto em lei ou de sequelas de abortamento. Artigo 144. O município atuará, em cooperação com a União e o Estado, visando a coibir a exigência de atestado de esterilização e de teste de gravidez como condição para admissão e permanência no trabalho. Artigo 145. O município instalará pronto-socorro para atendimento médico de emergência no prazo de 12 meses, a contar do início do exercício financeiro de 1991, em cujo orçamento serão consignados os recursos necessários à sua instalação. Capítulo 3. Do saneamento básico. Artigo 146. Compete ao município, em articulação com o poder público estadual e federal, formular a política e executar programas de saneamento básico, especialmente de abastecimento de água potável, destinação do esgoto sanitário e coleta de lixo urbano. Parágrafo 1º. O Poder Executivo proverá os recursos necessários para a implementação da política municipal de saneamento básico. Parágrafo 2º. A execução de programa de saneamento básico será precedida de planejamento que atenda aos critérios de avaliação do quadro sanitário e epidemiológico da área municipal, a ser beneficiada. Parágrafo 3º. Os serviços de saneamento básico serão executados diretamente ou por meio de concessão ou permissão. Parágrafo 4º. O município manterá sistema de limpeza urbana, coleta, tratamento e destinação final do lixo. Capítulo 4. Da assistência social. Artigo 147. O município prestará assistência social a quem dela necessitar, mediante articulação com os órgãos competentes da União e do Estado, objetivando: inciso 1. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Inciso 2. O amparo às crianças e adolescentes carentes. Inciso 3. O combate à mendicância e ao desemprego, mediante integração ao mercado de trabalho. Inciso 4. A proteção e encaminhamento de menores abandonados. Inciso 5. A habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Artigo 148. O município estabelecerá plano de assistência social, observando as seguintes diretrizes. Inciso 1. Recursos financeiros consignados no orçamento municipal, além de outras fontes. Inciso 2. Coordenação, execução e acompanhamento a cargo do Poder Executivo. Inciso 3. Participação da população na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Parágrafo único. O município pode firmar convênio com entidade pública ou privada para a execução do plano. Capítulo 5. Da educação. Artigo 149. A educação, direito de todos, dever do poder público e da família, tem por objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa, preparando-a para o exercício da cidadania e qualificando-a para o trabalho. Artigo 150. O dever do município com a educação será efetivado mediante a garantia de: inciso 1. Ensino de primeiro grau, obrigatório e gratuito, inclusive aos que não tiverem tido acesso a ele na idade própria. Inciso 2. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino de segundo grau. Inciso 3. Preservação dos aspectos humanísticos e profissionalizantes do ensino de segundo grau. Inciso 4. Atendimento educacional especializado ao portador de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, com garantia de recursos humanos adequados e de vaga em escola próxima à sua residência. Inciso 5. Expansão e manutenção da rede municipal de ensino, com a dotação de infraestrutura física e equipamento adequados. Inciso 6. Atendimento gratuito em creche e pré-escola à criança de até 6 anos de idade, com a garantia de acesso ao ensino de primeiro grau. Inciso 7. Propiciação de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 8. Oferta de ensino noturno regular e de ensino supletivo, adequado às condições do educando.
Inciso 9. Programas específicos de atendimento à criança e ao adolescente superdotados. Inciso 10. Amparo ao menor carente ou infrator e sua formação em curso profissionalizante. Inciso 11. Supervisão e orientação educacional em todos os níveis e modalidades de ensino nas escolas municipais, exercidas por profissional habilitado. Inciso 12. Passe escolar gratuito ao aluno do Sistema Público Municipal que não conseguir matrícula em escola próxima à sua residência. Inciso 13. Incentivo à participação da comunidade no processo educacional. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público municipal, ou sua oferta irregular, importa a responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3º. Compete ao município recensear os educandos do ensino obrigatório e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Artigo 151. Na promoção da educação, o município observará os seguintes princípios. Inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2. Liberdade de aprender, ensinar e pesquisar, e de divulgar o pensamento, a arte e o saber. Inciso 3. Pluralismo de ideias e de concepções filosóficas, políticas, estéticas, religiosas e pedagógicas, que conduza o educando à formação de uma postura ética e social próprias. Inciso 4. Preservação dos valores educacionais regionais e locais. Inciso 5. Valorização dos profissionais do ensino, com garantia na forma da Lei de Plano de Carreira para o Magistério Público, com piso de vencimento profissional e com ingresso exclusivamente por concurso público de provas ou de provas e títulos, realizado periodicamente, sob o regime jurídico único adotado pelo município para seus servidores. Inciso 6. Garantia do princípio do mérito, objetivamente apurado na carreira do magistério. Inciso 7. Garantia do padrão de qualidade mediante a avaliação cooperativa periódica por órgão próprio do sistema educacional, pelo corpo docente e responsáveis pelos alunos. B. Reciclagem periódica dos profissionais da educação. C. Funcionamento de biblioteca, laboratório, sala de multimeios, equipamento pedagógico próprio e rede física adequada ao ensino ministrado. Inciso 8. Gestão democrática do ensino público. Artigo 152. O currículo escolar de primeiro e segundo graus das escolas municipais incluirá conteúdos programáticos sobre a prevenção do uso de drogas, de educação para o trânsito, ecologia e preservação do meio ambiente. Parágrafo único. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina das escolas municipais de ensino obrigatório. Artigo 153. O município aplicará anualmente nunca menos de 25% da receita de seus impostos, incluída a proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Artigo 154. Os recursos do município serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei desde que: Inciso 1. Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem inclusive seus excedentes financeiros na educação. Inciso 2. Assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo único. Os recursos a que se refere este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino de primeiro e segundo graus, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos e quando houver falta de vagas e de cursos regulares na rede pública. Capítulo 6. Da Cultura. Artigo 155. O município garante à pessoa o pleno exercício dos direitos culturais para o que apoiará, incentivará e difundirá as manifestações da cultura em geral. Artigo 156. Constituem patrimônio do município os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, que contenham referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade betinense, os quais se incluem: Inciso 1. As formas de expressão. Inciso 2. Os modos de criar, fazer e viver. Inciso 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas. Inciso 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artístico-culturais. Inciso 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, espeleológico, paleontológico, ecológico e científico. Artigo 157.
O poder público adotará incentivos financeiros para empresa de caráter privado que contribuir para a produção artístico-cultural e na preservação do patrimônio histórico do município. Artigo 158. Lei disporá sobre a aplicação de recursos públicos destinados a garantir o desenvolvimento de programas culturais. Artigo 159. Lei disporá sobre as datas comemorativas e fatos relevantes da cultura municipal. Artigo 160. As manifestações culturais afro-brasileiras terão atenção especial do poder público. Artigo 161. O município, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação. Capítulo 7. Do meio ambiente. Artigo 162. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida e, ao poder público e à coletividade, é imposto o dever de defendê-lo para as gerações presentes e futuras. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade do direito a que se refere este artigo incumbe ao município entre outras atribuições. Inciso 1. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e disseminar as informações necessárias à conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Inciso 2. Assegurar o livre acesso às informações básicas sobre o meio ambiente. Inciso 3. Prevenir e controlar a poluição, a erosão, o assoreamento e outras formas de degradação ambiental. Inciso 4. Sujeitar à prévia anuência do órgão municipal de controle e política ambiental o licenciamento para início, ampliação ou desenvolvimento de atividades, construção ou reforma de instalações, capazes de causar degradação do meio ambiente, sem prejuízo de outras exigências legais. Inciso 5. Proteger a fauna e a flora, a fim de assegurar a diversidade das espécies e dos ecossistemas e a preservação do patrimônio genético, vedadas, na forma da lei, as práticas que provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade. Inciso 6. Criar parques, reservas, estações ecológicas e outras unidades de conservação, mantê-los sob especial proteção e dotá-los da infraestrutura indispensável às suas finalidades. Inciso 7. Estimular e promover o reflorestamento com espécies nativas visando especialmente a proteção de encostas e dos recursos hídricos. Inciso 8. Promover ampla arborização dos logradouros públicos de área urbana, bem como a reposição dos espécimes em processo de deterioração ou morte. Parágrafo 2º. O licenciamento a que se refere o inciso 4 do parágrafo anterior dependerá, nos casos de atividade ou obra potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, de estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Parágrafo 3º. Quem explorar recurso ambiental fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica previamente indicada pelo órgão municipal de controle de política ambiental. Parágrafo 4º. A conduta e a atividade consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão o infrator, pessoa física ou jurídica, a sanções administrativas, sem prejuízo da obrigação de reparar o dano e das cominações cabíveis. Artigo 163. O poder público poderá declarar imune de corte qualquer árvore, por motivo de sua localização, raridade, beleza ou condição de porta-semente. Artigo 164. Poderá ser determinada pelo poder público, em caso de necessidade para edificação ou reforma de obra pública, ou para implantação de serviço público, ou a requerimento de parte prejudicada, a remoção de árvores não declaradas imunes de corte ou não situadas em área de preservação permanente. Artigo 165. Dentro de seu território, e respeitada a competência comum da União e do Estado, o município exercerá poder de polícia sobre todas as questões de proteção ao meio ambiente, preservação de florestas, da fauna, da flora e do combate à poluição. Artigo 166. O município instituirá em 90 dias, o Conselho Municipal de Defesa do Rio Paraupeba e seus afluentes, para atuar nos limites de seu território e em conjunto com a União e com o Estado. Artigo 167. O município participará de Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, isoladamente ou em consórcio com outros municípios da bacia hidrográfica, assegurando, para tanto, meios financeiros e institucionais. Artigo 168. O município coibirá o desmatamento indiscriminado sobre margens fluviais que impliquem em risco de erosão, enchentes, proliferação de insetos e outros danos à população. Artigo 169. O município promoverá e estimulará o reflorestamento ecológico em áreas degradadas, objetivando especialmente:
Inciso 1. A proteção de bacias hidrográficas e dos terrenos sujeitos à erosão ou inundação. Inciso 2. A recomposição paisagística. Inciso 3. A criação de mecanismos de atuação conjunta e integrada com outros municípios e com o poder público, que atuem na proteção do meio ambiente e áreas correlatas sem prejuízo da autonomia municipal. Artigo 170. Observada a competência do Estado, o município considerará como áreas a serem especialmente protegidas. Inciso 1. As nascentes e as faixas marginais das áreas superficiais. Inciso 2. As áreas que abriguem exemplares raros, ameaçados de extinção ou insuficientemente conhecidas da flora e da fauna, bem como aqueles que sirvam de pouso, abrigo ou reprodução das espécies. Inciso 3. Os parques e praças do município. Inciso 4. As áreas de mananciais. Parágrafo único. Outras áreas de preservação permanente e fonte alternativa de alimentos, integrantes do Vale do Paraupeba, deverão ser definidas pelo município, em lei complementar. Artigo 171. As empresas deverão dispor efluentes a montante da área de captação. Artigo 172. Qualquer projeto industrial, para instalação ou renovação de licença de sua implantação às margens do rio Paraupeba, dependerá de prévia apresentação do relatório de impacto ao meio ambiente RIMA e aprovação da Câmara. Artigo 173. Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destino de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, qualquer que seja o processo tecnológico utilizado, deverão ser executados sem qualquer prejuízo para a saúde humana e o meio ambiente, observando-se, dentre outros, os seguintes preceitos. Inciso 1. Preservação da boa qualidade das águas betinenses. Inciso 2. Obrigatoriedade de recuperação das áreas degradadas pela deposição de resíduos líquidos e sólidos. Inciso 3. Proibição da implantação de sistemas de tratamento de lixo em área de mananciais. Inciso 4. Proibição de despejo de resíduos sólidos ou líquidos a céu aberto, em áreas públicas ou privadas. Artigo 174. A conduta e atividade que contrariem a legislação municipal sobre meio ambiente sujeitarão o infrator, na forma da lei, a sanções administrativas, incluída a redução do nível de atividade e interdição, cumulados com multas diárias e progressivas em caso de continuidade da infração ou reincidência, sem prejuízo da responsabilidade pelos danos causados. Capítulo 8. Do desporto e do lazer. Artigo 175. É dever do município apoiar e incrementar na comunidade a prática e a educação física mediante. Inciso 1. Destinação de recursos públicos para a promoção do desporto educacional e, em casos específicos, a entidade ou associação promotores de eventos esportivos. Inciso 2. Proteção a manifestações esportivas e preservação das áreas a elas destinadas. Parágrafo 1º. Para cumprir o disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo elaborará e publicará, até o dia 1º de fevereiro de cada ano, o calendário oficial para execução de eventos de esportes, recreação e lazer do município. Parágrafo 2º. O Poder Executivo, por seu órgão especializado, deverá desenvolver anualmente plano técnico e técnico-pedagógico de trabalho nas unidades educacionais, esportivas e balneárias. Artigo 176. O município garantirá ao portador de deficiência atendimento especializado no que se refere à educação física e à prática de atividade desportiva, sobretudo no âmbito escolar. Artigo 177. O município apoiará e incentivará o lazer, e o reconhecerá como forma de promoção social, especialmente através da reserva de espaços verdes ou livres, em forma de parques, bosques, jardins e assemelhados. Capítulo 9. Da família, da criança, do adolescente, do portador de deficiência e do idoso. Artigo 178. O município dispensará proteção especial à família, assegurando condições morais, físicas e sociais ao seu desenvolvimento, segurança e estabilidade. Artigo 179. É dever do município promover ações que visem à criança e ao adolescente, com prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, e colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Artigo 180. O município garantirá ao portador de deficiência, dentre outros, nos termos da lei, sistema especial de transporte para frequência às escolas e clínicas especializadas, quando impossibilitado de usar o sistema de transporte comum.
Artigo 181. O município promoverá condições que assegurem amparo à pessoa idosa, no que respeite à sua dignidade e ao seu bem-estar. Parágrafo 1º. O amparo ao idoso será, quanto possível, exercido no lar. Parágrafo 2º. Para assegurar a integração do idoso na comunidade e na família, serão criados centros diurnos de lazer e de amparo à velhice e programas de preparação à aposentadoria, com a participação de instituições dedicadas a essa finalidade. Artigo 182. A lei disporá sobre a forma de amparo e proteção às crianças e aos adolescentes carentes no âmbito municipal, através de mecanismos que garantam a efetiva participação do poder público. Artigo 183. A lei garantirá a saúde e a integração social do munícipe portador de deficiência, prevendo: inciso 1. Elaboração de programas específicos de educação e o fornecimento na rede escolar pública. Artigo 184. Caberá ao município, por si ou através de convênio, criar centros de reabilitação, para prevenção e tratamento das doenças físicas e mentais. Título 7. Da Ordem Econômica. Capítulo 1. Da Política Urbana. Artigo 185. A política urbana será executada pelo poder público municipal visando a ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Artigo 186. Na promoção do desenvolvimento urbano, observar-se-á, dentre outros: inciso 1. A ordenação do crescimento da cidade, prevenção e correção de suas distorções. Inciso 2. A contenção da excessiva concentração urbana. Inciso 3. A indução à ocupação do solo urbano edificável, ocioso ou subutilizado. Inciso 4. A urbanização, regularização e titulação das áreas ocupadas por população de baixa renda. Inciso 5. A proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, do patrimônio histórico, cultural, artístico e arqueológico. Inciso 6. A garantia do acesso adequado ao portador de deficiência aos bens e serviços coletivos, logradouros e edifícios públicos, bem como a edificações destinadas ao uso industrial, comercial e de serviços e residencial multifamiliar. Artigo 187. São instrumentos do desenvolvimento urbano, dentre outros: inciso 1. O Plano Diretor. Inciso 2. A legislação de parcelamento, ocupação e uso do solo. Inciso 3. O Código de Obras. Inciso 4. A legislação tributária e financeira, especialmente o Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo e a Contribuição de Melhoria. Inciso 5. Desapropriação por interesse social, necessidade ou utilidade pública. Inciso 6. Servidão administrativa. Inciso 7. Concessão de direito real de uso. Inciso 8. Tombamento. Artigo 188. O Plano Diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana e conterá, além do estabelecido no artigo 245, parágrafo 1º, da Constituição do Estado. Inciso 1. Exposição circunstanciada sobre o desenvolvimento econômico, financeiro, social, cultural, urbano e administrativo do município. Inciso 2. Objetivos estratégicos, fixados com vistas à solução dos principais problemas e entraves ao desenvolvimento social. Inciso 3. Diretrizes econômicas, financeiras, sociais, de uso e ocupação do solo e administrativas, visando a atingir os objetivos estratégicos e as respectivas metas. Inciso 4. Ordem de prioridade, abrangendo objetivos e diretrizes. Inciso 5. Estimativa preliminar do montante de investimentos e dotações financeiras necessárias à implementação das diretrizes e consecução dos objetivos no plano diretor segundo a ordem de prioridades estabelecida. Inciso 6. Cronograma físico-financeiro com previsão da participação dos investimentos municipais. Parágrafo único. O orçamento anual, as diretrizes orçamentárias e o plano plurianual serão compatibilizados com as prioridades e metas estabelecidas no plano diretor. Artigo 189. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no plano diretor, que definirá as áreas especiais, tais como: inciso 1. Áreas de urbanização preferencial. Inciso 2. Áreas de reurbanização. Inciso 3. Áreas de urbanização restrita. Inciso 4. Áreas destinadas à implantação de programas habitacionais. Capítulo 2. Do transporte público e do sistema viário. Artigo 190. Incumbe ao município, nos limites de sua competência, planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, delegar e controlar a prestação dos serviços públicos de transporte coletivo e individual de passageiros,
tráfego, trânsito e sistema viário municipal. Parágrafo 1º. Inclui-se entre os serviços a que se refere este artigo o de transporte escolar. Parágrafo 2º. É assegurado o direito ao transporte coletivo a todos os habitantes do município, incumbindo ao poder público adotar as providências necessárias, visando a garantir a instalação de linha regular de transporte coletivo em todos os bairros e vilas. Artigo 191. As diretrizes, objetivos e metas da administração pública nas atividades setoriais de transporte coletivo serão estabelecidas na lei que instituir o Plano Plurianual de forma compatível com a política de desenvolvimento urbano definida no Plano Diretor. Artigo 192. Lei disporá sobre a organização, funcionamento e fiscalização dos serviços de transporte coletivo e de táxi, devendo ser fixadas diretrizes de caracterização precisa e proteção eficaz do interesse público e dos direitos dos usuários. Artigo 193. O planejamento dos serviços de transporte coletivo deve ser feito com observância dos seguintes princípios. Inciso 1. Compatibilização entre transporte e uso do solo. Inciso 2. Integração física, operacional e tarifária entre as diversas modalidades de transporte. Inciso 3. Racionalização dos serviços. Inciso 4. Análises de alternativas mais eficientes ao sistema. Inciso 5. Participação da sociedade civil. Parágrafo único. O município, ao traçar as diretrizes de ordenamento dos transportes, estabelecerá metas prioritárias de circulação de coletivos urbanos, que terão preferência em relação às demais modalidades de transporte. Artigo 194. As tarifas de serviços de transporte coletivo e de táxi e de estabelecimento público rotativo serão fixadas pelo Poder Executivo, conforme dispuser a lei. Parágrafo 1º. As tarifas serão estabelecidas com base em planilha de custos contendo metodologia de cálculo, parâmetros e coeficientes técnicos em função das peculiaridades do sistema de transporte urbano municipal. Parágrafo 2º. As planilhas de custos serão atualizadas quando houver alteração no preço de componentes da estrutura de custos de transporte necessários à operação do serviço. Artigo 195. É assegurado a entidades representativas da sociedade civil e à Câmara o acesso aos dados informadores da planilha de custos, bem como a elementos da metodologia de cálculo, a parâmetros e coeficientes técnicos, bem como as informações relativas às fases de operação do sistema de transporte. Artigo 196. O equilíbrio econômico-financeiro dos serviços de transporte coletivo será assegurado por uma ou mais das seguintes condições, conforme dispuser a lei. Inciso 1. Tarifa justa e sua revisão periódica. Inciso 2. Subsídios aos serviços. Inciso 3. Compensação entre a receita oferida e o custo total do sistema. Parágrafo 1º. O cálculo das tarifas abrange o custo da produção do serviço e o custo de gerenciamento das concessões ou permissões e controle do tráfego, levando em consideração a expansão do serviço, manutenção de padrões mínimos de conforto, segurança, rapidez e justa remuneração dos investimentos. Parágrafo 2º. A fixação de qualquer tipo de gratuidade no transporte urbano só poderá ser feita mediante lei que contenha a fonte de recursos para custeá-la. Artigo 197. O serviço de táxi será prestado, preferencialmente por: inciso 1. Motorista profissional autônomo. Inciso 2. Cooperativas ou associações de motoristas autônomos profissionais. Inciso 3. Pessoas jurídicas com sede no município, 80% de capital nas mãos de brasileiros. Artigo 198. As vias integrantes dos itinerários das linhas de transporte coletivo de passageiros terão prioridade para pavimentação e conservação. Parágrafo único. O alargamento das vias principais de penetração dos aglomerados de vilas, necessário à viabilização da oferta de transporte coletivo, será compatível com a política de desenvolvimento urbano. Capítulo 3. Da habitação. Artigo 199. Compete ao município formular e executar programas pertinentes à política habitacional objetivando a ampliação da oferta de moradia destinada, prioritariamente, à população de baixa renda, bem como a melhoria das condições habitacionais. Parágrafo 1º. Para os fins deste artigo, o poder público atuará. Inciso 1. Na oferta de habitações e de lotes urbanizados integrados à malha urbana existente. Inciso 2. Na definição de áreas destinadas à implantação de programas habitacionais. Inciso 3. Na implantação de programas para redução do custo de materiais de construção. Inciso 4. No incentivo ao desenvolvimento de técnicas para barateamento final da construção, especialmente de cooperativas, associações e sistema de mutirão.
Inciso 5. Na regularização fundiária e urbanização específica de favelas e loteamentos. Inciso 6. Na assessoria jurídica à população em matéria de uso capião urbano. Inciso 7. Em conjunto com os municípios da região metropolitana, visando ao estabelecimento de estratégia comum de atendimento de demanda regional, bem como a viabilização de formas consorciadas de investimento no setor. Artigo 200. Para a implementação da política habitacional, o município deverá constituir fundo e habitação popular a ser regulamentada em lei complementar, com recursos do orçamento municipal de impostos progressivos e provenientes de transferências ou convênios com entidades públicas ou privadas, além de outras fontes. Artigo 201. A política habitacional do município será executada por órgão específico da administração pública, ao qual caberá a gerência do Fundo de Habitação Popular. Capítulo 4. Do abastecimento. Artigo 202. O município, nos limites da sua competência e em cooperação com a União e o Estado, organizará o abastecimento alimentar, objetivando melhorar as condições de acesso a alimentos para a população, especialmente a de baixa renda, mediante a adoção, dentre outras, das seguintes medidas. Inciso 1. Planejamento e execução de programas de abastecimento alimentar, de forma integrada com os programas especiais de níveis federal e estadual. Inciso 2. Incentivar a melhoria de sistema de distribuição varejista em áreas de concentração de consumidores de menor renda. Inciso 3. Articular-se com órgão e entidade executores da política agrícola nacional e regional, objetivando a distribuição de estoques governamentais prioritariamente aos programas de abastecimento popular. Inciso 4. Instalar e ampliar os equipamentos de mercado atacadista e varejista, tais como galpões comunitários, feiras cobertas e feiras livres, garantindo o acesso a eles de produtores e varejistas, por intermédio de suas entidades associativas. Inciso 5. Criar Central Municipal de Compras Comunitárias, objetivando estabelecer relação direta entre as entidades associativas dos produtores e dos consumidores. Inciso 6. Incentivar, com a participação do Estado, a criação e manutenção de granja, sítio e chácara destinados à produção de alimentos básicos. Capítulo 5. Da Política Rural. Artigo 203. O município efetuará os estudos necessários ao conhecimento e exploração das características e das potencialidades de sua zona rural, visando a: Inciso 1. Incentivar a produção de alimentos básicos para o abastecimento da comunidade local. Inciso 2. Preservar a cobertura vegetal de proteção de encostas das nascentes e dos cursos d'água. Inciso 3. Implantar projetos florestais. Inciso 4. Propiciar o refúgio à fauna. Inciso 5. Proteger e preservar os ecossistemas. Inciso 6. Garantir a perpetuação de bancos genéticos. Título 8. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 204. Fica criado o Fundo Municipal de Previdência e Assistência Social, destinado a manter o plano de previdência e assistência social para o servidor público submetido a regime próprio e para sua família. Artigo 205. O plano de previdência e assistência social visa a dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários referidos no artigo anterior e atenderá a: Inciso 1. Cobertura dos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, falecimento e reclusão. Inciso 2. Proteção à maternidade, à adoção e à paternidade. Inciso 3. Assistência à saúde. Inciso 4. Ajuda à manutenção dos dependentes beneficiários. Parágrafo único. Os benefícios do plano serão concedidos nos termos e condições estabelecidos em lei e compreendem: Inciso 1. Quanto ao servidor público: A. Aposentadoria. B. Auxílio natalidade. C. Salário família diferenciado. D. Auxílio transporte. E. Licença para tratamento de saúde. F. Licença gestante, a adotante e a paternidade. G. Licença por acidente em serviço. Inciso 2. Quanto ao dependente: A. Pensão por morte. B. Auxílio reclusão. C. Auxílio funeral. D. Pecúlio. Artigo 206. Nos casos previstos nas alíneas E, F e G do inciso 1 do artigo anterior, o servidor perceberá remuneração integral. Artigo 207. Incumbe ao Tesouro Municipal o custeio dos benefícios do auxílio transporte e da licença paternidade, referidos, respectivamente, nas alíneas D e F do inciso 1 do artigo anterior. Artigo 208. Os recursos e as contribuições sociais obrigatórias do servidor, bem como os prazos de seu recolhimento, serão estabelecidos em lei complementar. Artigo 209. Ficam declaradas de preservação permanente.
Inciso 1. A área que compreende a represa Várzea das Flores. Observação do IASE. Não procederemos à leitura do inciso 2 deste artigo por se tratar de mera descrição das áreas de preservação, relatando detalhes de tamanho, localização geográfica e de geolocalização. Seguiremos a leitura a partir do parágrafo único. Parágrafo único. O Poder Executivo, no prazo de 90 dias contados da vigência desta lei orgânica, delimitará as áreas previstas neste artigo. Artigo 210. O município instituirá o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente. Artigo 211. O Poder Executivo poderá colocar servidor da administração direta com ônus para o município, à disposição de fundações públicas ou privadas, de ensino, saúde ou pesquisa científica. Artigo 212. O município criará e manterá, em convênio com órgãos específicos federais e estaduais, banco de leite para atendimento aos lactentes, podendo, ainda para o mesmo fim, subvencionar entidade privada, desde que esta não tenha finalidade lucrativa. Artigo 213. O Poder Público instituirá, no prazo de 180 dias da vigência desta lei orgânica, os Conselhos Deliberativos da Saúde, da Política Urbana, da Assistência Social, compostos de 2/3 de representantes de entidades filantrópicas e 1/3 de representantes do poder público. Artigo 214. O servidor público estabilizado na forma do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República terá seu tempo de serviço contado como título quando se submeter a concurso público, na forma do edital. Artigo 215. A fixação dos preços públicos, devidos pela utilização de bens, serviços e atividades municipais será feita por decreto, segundo critérios estabelecidos em lei. Artigo 216. Comemorar-se-á anualmente em 17 de dezembro, o Dia do Município como data cívica. Artigo 217. Suprimido. Artigo 218. O município, até 31 de dezembro de 1990, procederá à identificação de delimitação de seus bens imóveis, para efeito do disposto no artigo 17 e seu parágrafo único. Artigo 219. O município incentivará, na forma da lei, o setor empresarial na criação e manutenção de escolas para os filhos de seus funcionários, desde o nascimento até os 6 anos de idade. Artigo 220. O Poder Público instituirá, no prazo de 180 dias contados da vigência desta lei orgânica, a Comissão Especial de Defesa dos Direitos do Consumidor. Artigo 221. Fica o Poder Público autorizado a conceder título de propriedade aos ocupantes de áreas em favelas no município. Artigo 222. O município garantirá o oferecimento e o funcionamento de cursos profissionalizantes nas escolas públicas municipais de segundo grau. Artigo 223. No ato de sua promulgação, o prefeito municipal e os vereadores prestarão o compromisso de manter, defender e cumprir a lei orgânica do município de Betim. Artigo 224. A Câmara Municipal elaborará, no prazo de 180 dias, contados da data da vigência desta lei orgânica, o seu regimento interno, adaptado às novas disposições legais. Betim, 21 de março de 1990. Mário Romeu Maurinho Saraiva de Rezende, presidente da Câmara Municipal. Jesus Mário de Almeida Lima, vice-presidente da Câmara Municipal. Fábio Zeferino de Freitas, primeiro secretário da Câmara Municipal. João Batista Dias Vital, segundo secretário da Câmara Municipal. Geraldo Carvalho Trindade, presidente da Comissão da Lei Orgânica. Alex Tadeu do Amaral Ribeiro, vice-presidente da Comissão da Lei Orgânica. Antônio Carlos de Melo, relator da Comissão da Lei Orgânica. Geraldo Magela Diniz dos Santos, secretário da Comissão da Lei Orgânica. Adilson Aparecido de Souza. Antônio Ferreira de Oliveira. Antônio Paulino Lana. Amaury Wilson Campos Ramos. Geraldo José dos Santos. Joaquim Gino Neto. João Casemiro da Costa. José Diniz. Costa Saraiva. José do Nascimento Elias.